Olá pessoal, colega médico, colega médica, bem-vinda e bem-vindo aí mais uma vez, dando continuidade àquela primeira apresentação no nosso canal aqui do Educa Uruonco, que é um canal dedicado a compartilhar, né, a trocar um pouco da experiência que eu acumulei nesses anos aí, trabalhando como médico, como cirurgião e ao mesmo tempo produzindo conteúdo digital educativo para os pacientes e como isso ajudou de sobremaneira na minha prática clínica, no meu crescimento pessoal, crescimento profissional. Algumas semanas atrás eu gravei uma primeira apresentação contando para você sobre os últimos 10 anos aí dessa jornada. E agora eu vou dar uma continuidade, a gente vai cavar camada por camada, então esse é a aula 2 do módulo 1, ok? Então, vou falar sobre mídia digital, né, os limites e perspectivas. Essa foi uma apresentação que eu fiz há pouco tempo, a convite do Dr. René Sotelo, e apresentei para os residentes e fellows da UCSF, e também fiz a versão desse vídeo, que foi o primeiro vídeo inaugural aqui, né, foi o primeiro vídeo aqui do nosso canal. Esse aqui é a aula, então se você quiser assistir essa apresentação original que deu origem a essa minha vontade aí de realmente criar um canal e começar a difundir essas informações, você pode assistir aqui escaneando esse código de barras. E aqui tem um bate-papo muito interessante com o Dr. René Sotelo. O Dr. René Sotelo, para quem não conhece, é um dos urologistas mais respeitados aí no mundo, é um laparoscopista, né? Ele é um ícone da laparoscopia, agora da robótica. Ele é um venezuelano, mas que já está radicado nos Estados Unidos há mais de 30 anos, e ele é um dos professores assistentes da Universidade da Califórnia. Então ele é um cara bem ativo e eu fiquei honrado aí com o convite dele e falei, bom, já que eu compartilhei lá com os americanos, tenho mais do que a obrigação de compartilhar com meus colegas aqui também brasileiros. Então recomendo que vocês assistirem isso aqui. Bom, antes disso, deixa eu só voltar aqui para a apresentação, que eu acho que eu acabei começando do slide, não era esse aqui que eu queria começar, então deixa eu só... Isso é importante aqui do ao vivo. Não vai ter corte não, viu, pessoal? Vou deixar aqui Vou mostrar aqui para vocês. Pronto, acho que faz parte aqui essa ideia, ó. Então esse aqui é o programa que eu uso. Eu ia mostrar para vocês lá na frente. Esse é o Miro, tá? Então as minhas aulas todas eu faço aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. É uma espécie de mapa mental, tá vendo? Eu jogo as minhas ideias aqui, ó. Tá vendo? Eu vou jogando as minhas ideias. Essa aqui foi a primeira aula, ó. Esse bloco aqui, ó. Tá vendo? A minha aula, depois eu posso explicar para vocês como é que eu faço. Mas isso aqui vai ser, não estava planejado, mas faz parte aqui. Então assim, ó, fiz a primeira aula toda aqui, fui desenvolvendo como se fosse um mapa mental as ideias. E aqui eu já estruturei o curso nesses módulos. Então esse aqui é o primeiro módulo que eu vou falar agora para vocês. E depois eu já estruturei os outros módulos, tá? Os outros módulos aqui desse curso. Então já apresentando, então... Já que abrimos essa tela, o módulo 2, o módulo de agora é essa aula. Introdução ao mundo digital, eu já falei a 1.1, o que aprendi em 10 anos. Hoje eu vou falar 1.2, que é começando do zero, né? Você que ainda está dando os primeiros passos. E a mentalidade da consistência. E o módulo 2, vai ser mais para frente, vai ser organização e produtividade no mundo digital. Então aqui eu vou falar um pouco sobre como eu apliquei o GTD. Se você está chegando nesse vídeo, assiste lá o primeiro para você saber o que é GTD, que é um método de produtividade. Aula 2, criando um segundo cérebro, né? Como que esse conceito do segundo cérebro, você encontrar fácil as informações que você precisa. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu tentei logar no meu canal do YouTube, que é esse canal diferente do canal da Uruonco que vocês estão vendo aqui atrás, que é o canal Educa Uruonco. E como eu logo muito pouco, com pouca frequência, eu esqueci a senha. Né? Quem nunca, né, esqueceu a senha? Mas de pronto, em menos de 5 segundos, eu falei, bom, eu sei onde eu guardei. Que eu fui aqui no quadro do Educa Uruonco, certo? Então eu tenho um quadro aqui para isso. Vou mostrar para vocês em outro aplicativo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho o Trello, ó. É um programa de gestão. Aqui eu acabo organizando toda a minha vida pessoal, a vida do consultório. Peraí só um minutinho que acho que ele vai pedir para colocar minha digital ali. Pronto. Então eu loguei aqui, tá vendo? E eu tenho um dos quadros aqui, é o Educa Uruonco. E do lado tem cirurgias, financeiros, consultas, teleconsulta, tem um monte de coisa. Dá pra gente falar depois só sobre isso. Vai ter uma aula só sobre Trello, não precisa se preocupar. E aqui eu já coloquei, tá vendo? Olha, acesso, um cartão para o acesso do Google. Obviamente não vou clicar aqui para vocês, senão vai aparecer minha senha, do YouTube e do Instagram. Então foi a primeira coisa. Vejam que o quadro está vazio aqui. Mas conforme eu necessitar adicionar informações aqui desse projeto,
eu vou alimentando esse quadro e de forma que no futuro, quando eu precisar dessa informação, como aconteceu agora, eu gastei 5 segundos. Fui lá, copiei, colei. Então, não foi um atrito para eu começar, por exemplo, gravar essa aula. E aí eu acho que é onde muitos dos médicos, das pessoas, vamos falar dos médicos, param, né? Você acaba procrastinando, porque você pensa assim, pô, eu tenho que gravar o vídeo. Ah, mas eu tenho que ver, eu não sei cadê minha senha, eu não sei como fazer a aula. Tudo é atrito, são pequenas coisas. E eu tomei a decisão de gravar esse vídeo hoje agora. Eu tenho um espaço na agenda de 1 hora, um paciente remarcou, falei, quer saber? Vou gravar esse vídeo. Eu já tinha feito alguns slides, desci aqui para o estúdio, apertei play e agora estou gravando com vocês. Veja, eu não fiz uma grande preparação para gravar. Essa aula estava programada para eu gravar essa semana, mas eu já encontrei um buraco na agenda e já estou encaixando. Isso é produtividade. Eu não estou ocioso aqui no meu consultório só porque um paciente remarcou essa consulta, certo? Aproveitei esse tempo, que eu tenho agora 1 hora, e vou gravar esse conteúdo aqui para vocês, tá? E o terceiro módulo vai ser como eu estruturei a minha autoridade digital em 10 anos. Vou falar sobre identidade digital, construindo reputação, escolhendo a plataforma correta. No módulo 4 eu vou falar sobre estratégias práticas no que eu uso no meu marketing digital, storytelling, inteligência artificial, chat GPT, produção de conteúdo que engaja e estratégias de Search Engine Optimization para médicos, né, que é estratégias de SEO, para você ser encontrado no Google. Módulo 5, tecnologias e ferramentas essenciais. Então vou falar um pouco de ferramentas audiovisuais, inteligência artificial de novo e vou explorar um pouco de realidade aumentada. Módulo 6, os aspectos éticos e diretrizes aqui brasileiras para a produção de conteúdo digitais, importante para médicos. Módulo 7, implementação de resultados, né? Como, enfim, né? Organizar tudo isso e de forma que seja integrado, uma cascata de produção de conteúdo. E depois eu vou falar sobre e fornecer para vocês alguns templates, os scripts, alguns prompts que eu uso nas minhas apresentações. Então aqui eu vou dar continuidade nessa apresentação desse módulo. Vou colocar aqui tela cheia, então vamos em frente. Então o módulo de hoje é começando do zero, preparativos iniciais, como identificar a sua especialidade, seu público-alvo, as ferramentas básicas para você criar conteúdo digital, celular, iluminação, microfone e a mentalidade da consistência, que é fundamental. Bom, avançando aqui nessa introdução do conteúdo digital, reforço que essa é a aula que eu recomendo fortemente que você assista. É a primeira aula do módulo, você vai entender todo o racional, toda a trajetória, a jornada. Então, assiste essa aqui, mas volta lá para essa aula 1. Eu acho que está bem instrutível. Eu espero que você tire algum conhecimento valioso aí dessas informações. E o objetivo dessa aula, então, primeiro é você identificar a especialidade e o público-alvo. Vamos cavar um pouco nisso. Bom, assim, ninguém melhor do que você, colega médico, vai saber a sua especialidade. Mas muitas das vezes a gente está preso na mentalidade, né, do médico que acaba ali recém-formado. Os primeiros 10 anos da nossa vida a gente vive dos plantões, né, para fechar as contas, é o período de residência, é o período de formação, e a gente não tem muito tempo para ficar pensando em construir a autoridade digital. Antes de construir uma autoridade digital, você tem que ser uma autoridade real. Então eu estou falando aqui, na verdade, de uma vez que você já definiu a sua trajetória, que você realmente já, como é que eu posso dizer, já teve essa direção e você está querendo produzir algum conteúdo. Ou mesmo que você queira seguir uma carreira de médico generalista, não importa, mas aqui eu presumo que a sua intenção é aumentar a sua autoridade digital para no final do dia aumentar seu ganho. Tá? A gente não vai fazer isso aqui, obviamente, só por caridade. Isso aqui é tempo, isso aqui é trabalho. Então, a ideia é você primeiro conhecer muito bem o seu mercado. Eu sei que tem colegas que às vezes me falam, Bruno, mas você está em São Paulo, né? São Paulo o pessoal tem mais dinheiro e aqui na minha cidade só tem Unimed, só tem um convênio. Como é que eu vou fazer isso? Então, você tem que perceber quem são os médicos que são as autoridades no seu mercado. Certamente, mesmo na sua cidade, que tem um predomínio aí do convênio regional, certamente você vai encontrar pelo menos, eu vou colocar 10 médicos na sua cidade. 10 médicos na sua cidade devem ter um consultório que não atende convênio. É bem provável que exista isso, né? 10 médicos na sua cidade. E a pergunta é, o que eles fazem? Por que eles conseguem ficar fora dessa estrutura do convênio? Então, estude o seu mercado. Qual é a demanda? Eles construíram uma autoridade baseada em quê? Porque eles já são muito velhos no mercado? É isso? Foi só por isso? É senioridade, então?
Então, será que você tem que esperar chegar até os 50 anos para construir essa autoridade? O que esses colegas que já estão no seu mercado fazendo consultas e cirurgias particulares, o que eles fazem de diferente? E você tem diferenciais em relação a ele, de produção, por exemplo, de conteúdo, construir essa autoridade? Você está comunicando que você está participando dos eventos da sua área, que você é um médico que está antenado? Então, às vezes, você tem que comunicar, ao invés de senioridade, você tem que comunicar modernidade, atualização, né? Ver como você está se apresentando também. Às vezes o colega, né, também tem uma apresentação, ele atrai um ciclo de pacientes com que os pacientes se identificam. E o local que você está atendendo, será que o local que você está atendendo, um paciente como você e como eu, gostariam de ir lá? Né? É esse público que você está buscando? Então, você tem que primeiro fazer uma leitura do mercado. E eu sempre digo, o iPhone, ele custa 13 mil reais, um iPhone, se você for comprar um iPhone, 13 mil reais, pô, o iPhone, e tem gente que compra o iPhone. Mas ao mesmo tempo você consegue ter um smartphone, pô, imagina aí, sei lá, 2, 3 mil reais e vai funcionar do mesmo jeito. Então não tem certo, não tem errado, mas o ponto é, o cliente que compra o iPhone, ele não cogita comprar um outro telefone. Então, quem é o iPhone do seu mercado? Primeira coisa. Então, não adianta ser você que mora numa cidade de 150 mil habitantes, obviamente, querer comparar com o mercado aqui de São Paulo, que é gigantesco. Concordo, você tem um ponto. Mas isso não quer dizer que você não pode colocar em prática essas estratégias. Então, primeiro, identifica o público-alvo. Para quem que você quer com quem que você quer comunicar. Outra coisa, quais são os seus serviços mais rentáveis? Não adianta você, por exemplo, você que é um clínico, você vive de consulta. A gente sabe que a consulta não é um bem que você não pode escalar, nem cirurgia, né? A área médica não é uma área escalável, a gente não vive disso. Então você vai viver basicamente por volume ou ticket. A maioria de nós começa antes, no plantão, que não é nem volume nem ticket, você vende a hora. Esse é o primeiro passo. Depois que você você deixa de vender hora, você começa a vender volume. Então você começa a ter volume para ter procedimentos. E por último, você consegue vender o seu ticket, ou seja, aumentar o valor agregado dos seus serviços. Então, basicamente isso. A pergunta é, você pode pular direto dessas fases? Pode. Eu não fiz assim, eu fiz uma trajetória tradicional. Dei os plantões, fiz a minha formação, depois atendi convênios e gradualmente eu vim migrando para o mercado privado. Então, mas é muito importante você comunicar isso com o visual que você está se apresentando, com a sua forma de comunicação, com o conteúdo que você vai produzir. Por exemplo, você é um médico, um urologista, que eu vou falar da minha especialidade. Você é um urologista que é especialista no tratamento de cálculo renal. Qual que é o seu diferencial, já que todo mundo trata cálculo renal? Né? Qual que é o diferencial? Outra, se você quer ser especialista em tratamento do cálculo renal, por que você vai fazer amanhã um post sobre HPV? O que tem a ver? Qual que é a identidade que você vai criar? Por que você vai falar de um post, por exemplo, sobre dor escrotal? Faz sentido você falar desses temas mais gerais no início, talvez para atrair a atenção, você ter um pouquinho mais de tráfego no seu canal. Mas saiba que em algum momento você vai ter que pivotar para falar do assunto que ou mais lhe interessa, ou de preferência o que mais lhe interessa e o que seja também mais rentável, que você tenha mais a margem de retorno versus o tempo que você está investindo. Então, identifique primeiro quais são os produtos, né? Entre aspas, produtos e serviços. A gente não vende produto, a gente vende o serviço, que são mais rentáveis na sua prática. Então, esses são os seus carros-chefes ali, ou que são os seus diferenciais no mercado, mesmo que aquilo não seja tão rentável, mas você é o único que faz. Então, primeiro passo, olhe para o lado. Quem é o iPhone do seu mercado e quem é o telefone, não sei qual que é o pior telefone, aí o positivo. O telefone positivo ali do seu mercado. E onde que você está hoje? Faça uma análise crítica também. Quem eu sou, né? Quanto que eu invisto no meu posicionamento profissional, o quanto que eu estou dedicando de tempo para construir isso. Então, também faço uma análise crítica e realista. O próximo passo, né, é conhecer as ferramentas básicas para criar conteúdos e depois como integrar isso na sua rotina. Então, antes... Eu queria falar antes de integração na rotina, né? A integração na rotina às vezes é difícil. Você fala, pô, mas eu tenho filho, eu tenho o consultório, eu tenho cirurgia. Então, assim, você tem que reservar não aquele horário
para você fazer a produção de conteúdo científico que você está mais cansado. Você não pode reservar, se você está iniciando e quer dedicar energia, não adianta você querer dedicar sexta-feira, 5 horas da tarde, que você está arrebentado aí, está arrebentada para produzir conteúdo. Não adianta você querer dedicar isso aí no momento que você está com a pior energia do dia, porque você vai comunicar a energia ruim. Então, comece dedicando, colocando na sua agenda o dia e o horário que você vai querer fazer conteúdo digital. Para você criar uma rotina. Aquela história do hábito, é igual fazer atividade física, é igual na academia, é igual escovar o dente. Chega uma hora que escovar o dente você já nem resiste mais. Não tem isso, hoje eu não vou escovar o dente. Porque você cria um hábito. Então, quanto mais aquele hábito ali está sedimentado, menos esforço você faz para começar aquela atividade. Então, recomendação, separa um período da semana, pega um dia que você acha, um período, 2 horas, 2 horas e meia, do seu melhor momento, quarta-feira de manhã, segunda-feira à tarde, de dia, cabeça fresca. E aí sim você vem para o seu estúdio, ou vai para o seu consultório, vai para algum lugar e ali sim é a hora que você vai dedicar para produzir esse conteúdo digital. Então, muito importante, reserve o melhor horário e não o seu horário, digamos ali, o mais, o que dá, né? Outro ponto aqui, deixa eu só colocar a tela cheia. Queria assumir isso aqui, peraí. Bom, essas aqui aqui, agora ficou bom. Essas aqui são as ferramentas que, se você não tem, é pouco provável que você não tenha um cadastro no Google, né? Hoje em dia, vou dizer que a chance é zero. Se você não tem uma conta no Google ou afins, a gente tem um problema bem sério antes de passar para o mundo digital, né? Então, Google, Facebook, Instagram, né? O TikTok, que muitos médicos torcem aí o nariz por conta da dancinha e tudo mais, mas é uma mídia que entrega um conteúdo raso. Você consegue entregar um conteúdo raso para uma quantidade enorme de pessoas. Então não é ali que você vai falar sobre temas complexos, mas na economia de chamar a atenção ali é uma boa vitrine para você trazer esse paciente, esse cliente, né, esse lead que a gente chama, para dentro do seu ecossistema, se apresentar para ele. Então, são plataformas que entregam muito, muito longe o seu conteúdo. O LinkedIn para uma comunicação mais profissional, então tem que ter um cadastro ali no LinkedIn. YouTube, tá? Todo mundo que tem uma conta no YouTube automaticamente já tem um canal no YouTube, é só você apertar lá, ativar. Então, criar um canal, deixa eu até ver se dá para mostrar para vocês aqui. Não, depois eu mostro para vocês no final, só vai ficar muito prolixo essa aula. A comunicação do WhatsApp Business, né? E claro, você tem que ter o seu website. Bruno, preciso ter tudo isso ao mesmo tempo? Não, começa com o site, que é onde você vai reunir tudo. O WhatsApp, importantíssimo. O Instagram e o YouTube. Eu acho que isso aí é o básico do básico do básico. Sem isso, não dá para começar, tá? Então, essa é a minha recomendação. Bom, por que está no mundo digital? Bom, primeiro você tem que expandir sua autoridade. Todo mundo está no mundo digital, né? As companhias aéreas, os hotéis, né? Tudo que alugar um carro, até supermercado está no mundo digital. E então não tem como você não estar no mundo digital, porque o mundo digital hoje é onde acontece boa parte do marketplace, né? Então, o lugar onde se faz negócio hoje. O digital ele é super importante. Então, como você é um prestador de serviço, aqui não estou falando da medicina como sacerdócio, que isso nunca deve ser perdido, mas que eu estou falando de negócios, estou falando de prestação de serviço. Você tem que colocar o seu serviço disponível para quem consome o seu serviço, que são as pessoas. E pessoas usam métodos digitais. Isso não é uma opinião, isso é um fato. Então não adianta a gente nem perder tempo, falar, eu preciso, mas eu não quero. Então tem que vencer essa barreira interna. Mas se você está assistindo esse conteúdo, certamente eu não vou perder muito tempo nisso, porque você certamente já está convencido de que é importante. Bom, conectar-se com pacientes e colegas, obviamente. Então, é o velho network, um boca a boca, com certeza que é o offline, né? Tá aqui fora da nuvem. E, claro, compartilhar o conhecimento e impactar. Por exemplo, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Então, eu não estou tendo nenhum ganho direto financeiro com isso aqui, mas eu estou tendo um ganho indireto, que é construir uma autoridade e esperando conectar com vocês que estão aí do outro lado. De repente, vocês em algum momento, com certeza, de repente não, certamente eu vou aprender alguma coisa com um de vocês que está assistindo esse conteúdo.
Às vezes é um insight, às vezes é uma frase, às vezes vai ser um livro, às vezes vai ser um site, um serviço, não sei. Não sei o que vai acontecer, mas eu só sei que isso, me parece certo compartilhar esse conteúdo aqui e acreditando que isso vai fazer um bem social para alguém, para você, isso vai reverberar na sociedade e de alguma forma eu vou ser beneficiado, não necessariamente financeiramente, ok? Então isso é muito importante, compartilhe, né? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Bom, identificando a especialidade e o público-alvo, então você definir sua área de atuação médica é o primeiro passo, escolher o público-alvo e outro ponto, identificar as dúvidas principais. Isso aqui é muito importante. Isso aqui, sabe qual que é a maior fonte de dúvidas principais que a gente pode ter? O nosso consultório, né? O famoso dia a dia, ou seja, você está atendendo os pacientes e as dúvidas, o que? Elas se repetem. Os pacientes têm as mesmas, em geral, né? Em geral, as dúvidas se repetem. Então, você já tem uma fonte inesgotável de dúvidas aí no dia a dia na sua assistência. Um exemplo prático aqui, por exemplo, um urologista, você tem que definir o conceito que o pessoal do marketing conhece muito bem, que é definir a persona, né? O que é a persona? Por exemplo, eu sou um urologista que me especializei em tratamento oncológico e também tratamento de hiperplasia benigna da próstata. Bom, para quem que eu vou produzir conteúdo? Quem que é a minha persona? Quem que é o paciente, né? O cliente que eu quero impactar? Bom, eu quero impactar no final do dia um homem economicamente ativo acima de 45 anos de idade. Certo? Que tem um sintoma urinário, ou que está preocupado com uma questão com o PSA, ou que está preocupado ou tem um diagnóstico de câncer de próstata. Essa é a minha persona, é para esse indivíduo que eu falo. Eu posso até produzir conteúdos indiretos para as pessoas que estão ao redor desse indivíduo que vão influenciar as atitudes desse indivíduo. Por exemplo, para a mãe, para a esposa, para a filha que está ali ao redor dele, pode às vezes até empurrar. Mas não vai ser 90% do meu conteúdo dedicado para essas pessoas que estão ao redor. Eu vou tentar falar diretamente com as dores e as dúvidas e as preocupações dessa persona. Então, a minha persona não é um garoto de 20 e poucos anos que está preocupado com ejaculação precoce. Então, eu não vou fazer conteúdo direcionado para aquilo, porque eu não quero. Não que eu não, obviamente, entenda que eu estou falando como estratégia, tá? Então, às vezes eu vou usar algum tom aqui, parece um tom de negócio, mas no fim das contas é disso que a gente está falando aqui também. Então, eu quero atrair, na verdade, esse outro tipo de paciente. Então, eu tenho que fazer minha comunicação consistente daquela forma, né? E respondendo as perguntas mais frequentes dessa persona. Então, definir a persona é o primeiro passo. O seu nicho, conhecer seu mercado e definir a persona. Outro dado aqui que eu coloco são as ferramentas básicas para você criar o conteúdo. Tá bom, Bruno, eu já vi aqui na minha cidade quem que atende, quem que são os caras que atendem particular, o meu mercado é dominado pela Unimed, o melhor ponto da cidade fica no lugar A, B ou C, o ticket médio é tanto, os pacientes saem da minha cidade e vão gastar dinheiro com médico particular numa cidade maior. Então eu já sei tudo, tá? O que eu preciso, já definir a persona, quem que é o público que eu quero atingir e agora quero começar mãos na massa. Então eu ia deixar isso aqui por último, mas no fim das contas eu já vou, né? Você quer saber como começa amanhã. Então a ideia desse curso dessa troca aqui é você começar fazendo e você chegar no final desses módulos fazendo e produzindo conteúdo melhor do que você está fazendo agora. Esse é o gol. Então começa ruim mesmo, se você ainda não está fazendo, né? E vai melhorando, vai pegando, vai melhorando. E digo mais uma coisa, a capacidade de self-learning. Você precisa ser um autodidata. Não espere passivamente. Teve uma dúvida como é que funciona um determinado programa? Abre o YouTube lá, abre a internet, procura, assiste um tutorial. Tem sempre um garotinho de 8 anos lá explicando pra gente de 40 aqui como é que faz as coisas. Eles são bem didáticos. Então muita coisa eu aprendi com internet, sendo curioso, tentando resolver problemas ali sempre que eu tinha um tempo, né? Então, primeiro, ferramenta básica, celular, não precisa de uma super câmera DSLR com zoom digital, não precisa nada disso. Qualquer celular normal, que não seja uma câmera boa, né? Esses celulares hoje têm câmeras incríveis. A iluminação, esse ambiente aqui hoje não dá para mostrar para vocês, mas aqui eu coloquei, tem uma tela tensionada, eu estou usando a luz do dia, mas no consultório eu sempre procuro
está a favor da luz, né? Então nunca fica contra a luz, porque senão seu celular vai estourar, o seu rosto vai sempre ficar... Então fica muito preocupado com a questão da luz, é muito importante isso, né? Então a iluminação é fundamental. Microfone, aqui uma pausa aqui, ó. Eu falei isso na primeira aula. Um indivíduo é capaz de assistir 2 horas de um conteúdo com a imagem horrível, com uma TV de tubo da década de 50, desde que o som seja bom. Ele fica 2 horas na frente. Tanto é verdade que o som é tão importante que existe podcast, ou seja, não tem imagem. E a gente fica lá 1 hora, 2 horas ouvindo o podcast. Desde que o podcast, ó, isso aqui, ó, a qualidade, que você tenha um microfone bom, as pessoas vão te ouvir. Agora, nenhum ser humano, o cérebro não tolera 2 minutos ouvindo um áudio ruim, chiado, aquela voz abafada, que ninguém entende o que você está falando. Então, número 0, microfone. Ah, mas o microfone é caro. O microfone é... Olha, você consegue comprar um microfone. Compra um microfone decente, né? Tem vários aí no mercado, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, mas não economiza com o microfone. Não é besteira. Não adianta você ter essa imagem bonita aqui se o áudio é horrível. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês queriam ouvir isso aqui, ó? Isso, e olha que o áudio tá baixo aqui, tá? O áudio tá baixo, não tá nem chiado. Mas você não prefere ouvir assim? O que você prefere? Ouvir minha voz assim? Com uma qualidade, né? Sem chiado, sem ruído. Não é muito mais agradável você que está assistindo esse vídeo já aqui há 15, 20 minutos? Então, o áudio é muito importante, tá? Nunca esqueçam disso. Outro ponto, ferramentas, já falei aqui do microfone. Bom, o que eu uso na prática, tá? Esse aqui é um gimbal, chama gimbal. Se você digitar aí no Google, Guibal, gimbal, ou tripé. Esse aqui eu uso de uma marca chinesa, DJI. Então, isso aqui deve custar uns R$1.500. É necessário isso aqui? Não, não é necessário o gimbal. Eu gosto porque ele tem algumas funcionalidades até para seguir você, né? Traquear, rastrear. É bem interessante isso aqui. Eu acho legal. E eu tenho 2 microfones. Esse microfone aqui é o microfone da Saramonic. Ele é um microfone de lapela, então a gente prende no cinto e eu posso usar ele também só segurando na mão, né? E ele conecta, ó, ele tem um receptor que vai no meu iPhone. Então eu coloco o iPhone aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu coloco esse receiver aqui, tem um receptor que vai aqui. Ele vai preso nesse imã, aqui atrás do meu iPhone tem um imã, então ele prende, né? E ele fica à distância. Então você consegue gravar, por exemplo, no seu consultório, no centro cirúrgico. Você não precisa ter toda essa parafernália que eu já montei. Você consegue gravar no D0 já um conteúdo bem interessante. Esse aqui é o modelo do gimbal, tá? Então, se você for comprar, recomendo esse aqui. O microfone eu acho que você vai gastar aí uns 800 a R$1.000, tá? Esse aqui é o que eu uso. Tem outros também, esse aqui não é o melhor, mas é um microfone, eu diria, médio para bom, tá? Saramonic, só atenta para o detalhe. Esse aqui é com a entrada USB-C, se for para iPhone antigo tem que ser com a entrada Lightning, então quando você for comprar, fica de olho aí qualquer entrada do seu celular, porque aqui você pode comprar errado, tá? Se é USB-C ou se é o Lightning. E Saramonic e os aplicativos que eu uso no meu celular. Então, eu uso aqui para produção de conteúdo, uso o Trello, que eu já mostrei para vocês, ó. Aqui tem o meu aplicativo do Doctoralia para ver agenda, ChatGPT. Aqui eu tenho o meu prontuário informatizado, digital, então os dados dos meus pacientes andam comigo aí sempre que eu preciso. O Instagram tá aqui. O Miro, que é esse programa que eu uso aqui só, na verdade, só para às vezes fazer um print e jogar alguma ideia que eu tive durante o dia, tá? E dentro de aqui, deixa eu voltar, tem uma pasta que eu crio aqui, ó, que eu chamo de foto e vídeo. Então aqui eu uso todos os meus aplicativos para edição. Então nos aplicativos para edição, eu uso o Bazart, já mostrei no vídeo passado, que é para fazer os thumbs ali dos vídeos, né? Aqui tem o YouTube, o aplicativo, e o YouTube Studio, que é para criadores de conteúdo. Eu uso esse aqui, que é o Videolip, que é para editar e cortar os vídeos que eu gravo no celular. Então eu uso o Videolip. Esse aqui é o aplicativo do Gimbal, que é o DJI Mimo. Tudo isso aqui. Esse aqui é pago, tá? Esse aqui é pago.
se você quiser uma licença, acho que você vai pagar uns $80 por ano. E o Basart também acho que é pago uns $20 a $30 por ano quando eu paguei. Mas vale muito a pena, tá? E o Captions também, para colocar legenda. Então, basicamente, é isso que eu uso, tá? Então, eu gravo o vídeo no meu gimbal, ou gravo direto no Captions quando eu quero gravar na vertical. Daqui já sai com a legenda. Da legenda eu já jogo do Captions, eu já jogo aqui no Videolip, coloco o rodapé do vídeo, coloco o logo da clínica. Daqui ele já sobe para o YouTube, certo? Que já sobe para o YouTube, e depois eu analiso o resultado do vídeo no YouTube Studio. Basicamente é isso. E nesse meio tempo, quando ele sai daqui, passo pelo Basart e faço essa capa aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Isso aqui é o thumb, né? O thumbnail. Então é feito no Videolip. Então eu não preciso fazer sempre uma capa nova, porque no Basart você já tem a máscara, entendeu? Então na prática eu só troco aqui esse título, ó, próstata, rim, bexiga, o testículo, e eu ponho o subtítulo. Pronto, acabou, já está feito. Então isso aqui, uma vez que você fez a máscara, fica pronto em segundos, tá? Muito tranquilo de executar. Bom, dicas para um conteúdo de qualidade. Bom, o ambiente, né? Fundo limpo, profissional, né? Não vai gravar com uma lata de lixo hospitalar atrás de você, com uma mesa toda bagunçada, transmitindo uma imagem de desleixo, de bagunça, né? Então, transmita organização, seriedade, competência, compromisso, e como o ambiente que você escolhe é importante. Veja, não precisa ser bonito, não é isso que você vai usar um lugar maravilhoso. Não, precisa ser. E o ambiente tem que chamar menos atenção que vocês. Não pode ser cheio de coisa, porque a mensagem que você está passando é a mais importante, certo? Bom, iluminação já falei, sempre de frente, nunca contra a luz, e procure locais silenciosos. E quanto melhor for o seu microfone, melhor vai ser para você, porque você vai conseguir gravar até em lugares mais barulhentos, tá? Bom, e por último, a mentalidade de criar um conteúdo, as barreiras comuns, objeções. Não tenho tempo, tá? Já falei para vocês na aula passada. Se tempo fosse o problema, o Elon Musk tem quantas horas por dia? Então o cara conseguiu coisas assim incríveis. Ele mostra que em 24 horas dá para fazer muita coisa, e se a gente conseguir ser 1/10 de fração do que o cara já produziu em 24 horas, então assim, ele já provou que é factível. Eu não sei por onde começar. Bom, não sabia, né? Porque agora, pelo menos, você já sabe por onde começar, que é o objetivo desse vídeo. E eu tenho medo de exposição. Bom, aí você tem que tratar seus dragões, procurar terapia, tem que saber por que você tem medo de falar, quais são as suas crenças limitantes, se tem gente falando que você não é capaz. Aí, bom, realmente eu não vou conseguir te ajudar com isso, mas aí você precisa vencer essa barreira para se expor. Enfim, são outras questões, mas medo de exposição, realmente você tem que vencer isso aí, porque não tem como. E veja bem, medo de exposição, você não vai falar de temas polêmicos, certo? Não esqueça, no final das contas você é médico, é médica. Então você não vai lá para discutir o que é o último assunto na mídia social, o que o político falou, o que o jogador de... Quer dizer, se você quiser entrar realmente nessa seara, bom, eu não tenho experiência com isso, eu sempre procuro fugir de polêmica. Então tudo que é polêmica, eu sempre me coloco como um médico que está trazendo informação para os meus pacientes. Então essa é a figura, esse é o personagem que eu sempre comunico nos meus vídeos. Bom, e como superar? Veja como superar tudo isso como uma extensão dos cuidados dos meus pacientes. Os pacientes perguntam aqui, e as minhas secretárias sempre respondem, né? Mas tudo isso o valor da consulta? Mas quanto tempo demora a consulta com o Dr. Bruno? Elas respondem ao meu paciente: olha, com o Dr. Bruno você vai passar 1 hora no consultório, mas a consulta dele tem 3 horas de duração. Como assim? Porque ele vai receber conteúdo informativo antes e depois da consulta. Então entenda que a sua consulta ela começa antes da sua consulta e ela acaba muito tempo depois da sua consulta, quando o paciente ele vai continuar consumindo esses produtos digitais, essas informações que você produziu. Isso vai agregar valor no seu serviço como profissional. Bom, por último, crie uma rotina consistente. Reserve, olha aqui que eu falei, ó, reserve 1 ou 2 horas semanais. Mas não adianta, você não vai correr a maratona se você não reservar um tempo para treinar. Use um calendário de conteúdo, se organize. Comece pelo menos com um post ou um vídeo por semana. Vejam, pequenos passos, não falei nada mirabolante. 2 horas por semana, reservadas, 2 horas por semana, só 2 da semana inteira, reserva para isso.
publica um post. Isso aqui como eu organizo, então eu tento ser muito focado. Então, por exemplo, ó, isso aqui é a minha agenda, então segunda. Veja, porque também eu não estou preso a isso, tá, gente? Vocês vão olhar aqui, o cara é maluco, parece um robô, ele só faz. Não, não é isso. Isso é uma diretriz. Se nada mudou, se aquele dia é um dia normal, o que é um dia normal? Não estou com um paciente com intercorrência, não tive uma urgência, não tive uma intercorrência pessoal, as outras prioridades da vida, isso acontece. Mas se é um dia normal, acordei, fui para o consultório, o que eu devo fazer naquele dia? Se aquele dia é um dia normal, né? Para não ter o quê? A fricção de pensar o que eu tenho que fazer. Então, acordo, ó, segunda-feira de manhã. Então aqui, peraí, cadê a minha canetinha? Cadê a caneta aqui? Feito. Ó, de manhã, acordo. Segunda-feira, de manhã, eu vou ler Uro Today, vou me informar, lembra, eu sou médico, então eu tenho que saber o que está acontecendo na minha especialidade. Pego a newsletter sobre câncer de rim, próstata, já leio no café da manhã. De manhã, vou tratar das coisas do meu consultório. Deixa eu só mudar a cor da caneta aqui, porque não tá legal aqui com essa cor. Deixa eu colocar aqui e deixar um pouquinho mais espesso. O nome desse programa aqui, se você está curioso, chama Miro, tá? Então aqui, ó, Uro Today. Já vou ler. Começo a semana estudando ali, no carro, tomando meu café, e aí chego no consultório, já vou resolver o Trello, as coisas do consultório, e o Como, que é uma ferramenta de comunicação com as minhas secretárias, do WhatsApp. E depois eu zero o meu e-mail. Isso é meu objetivo de manhã. Na hora do almoço, eu vou gravar um vídeo para o meu canal para pacientes. Esse vídeo, à tarde, ele vai virar um texto do meu blog, ou seja, eu escrevo na segunda-feira, e eu já transformo isso num post de mídia social. Atendo à tarde, saio do consultório, vou para a academia. Na academia, vou escutar um podcast, eu vou escutar uma música, coisas que eu gosto. E depois em casa, eu chego em casa e tenho tempo para ficar com a minha família, cozinhar, fazer minhas coisas. Acabou o dia. Terça-feira, mesma coisa. De manhã, ó, consultório, comunicação, e-mail. Só que eu já produzi conteúdo digital aqui, tá vendo? Social media. Então eu vou fazer cortes desse vídeo que eu produzi aqui, ó. Eu vou soltar ele aqui, ó, tá vendo? Já vou soltar aqui e já vou soltar aqui. 2 dias. Na terça-feira eu recebo um convidado aqui para gravar o meu podcast aqui nessa sala que vocês estão vendo. Então, novamente, tem o YouTube, mas também alimentando a produção de conteúdo. Saio daqui, academia, podcast. À noite, em casa. Quarta-feira, estudar. De manhã, Uro Today, Trello, Como, e-mail. É um dia mais, entre aspas, mais light, porque eu já produzi tanta coisa aqui, segunda e terça, eu não preciso produzir mais nada na quarta-feira. Eu já produzi segunda e terça-feira. Eu tenho já muito conteúdo. Eu posso fazer cortes, posso republicar, posso interagir com os comentários, vou ver o que as pessoas estão falando, vou ter novas ideias de vídeo. Então não precisa ser todo dia. Mas eu já começo a semana forte. Começou a semana, quarta-feira, já um buraco aqui. Então, aqui eu posso, enfim, não precisa estar todo dia nessa loucura, né? É à noite, estou em casa, também com a minha família. Quinta-feira, mesma, olha só a rotina, viu? Consistência. Qual que é a melhor hora do dia que eu vou dedicar para o meu consultório? Qual que é a melhor? Qual que é a coisa mais importante para mim? Meu consultório. De trabalho, né? Fora a família, obviamente. Mas de trabalho. Meu consultório, então de manhã, a cabeça tá fria, acabei de tomar um banho, tô tranquilo. O que eu vou fazer? Ali eu vou responder meus e-mails, eu vou estudar, eu vou fazer não sei o que. Enfim, responder, fazer o consultório andar. Senão não funciona. E sai de lá. E percebe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é o momento da semana em que eu tiro o jaleco, quinta-feira, 1 hora. Entre 2 da tarde e 3 da tarde. Quinta-feira é o dia que eu tiro o jaleco de médico e eu coloco o chapéu de administrador da minha clínica. Então eu tenho uma reunião toda quinta-feira com as minhas secretárias. Que elas vão dizer que a privada do banheiro tá vazando. Elas vão dizer que o copo tá pingando no pé do paciente. Elas vão dizer que... Entendeu, né? Que tá faltando papel que comprou pouca quantidade. Que a fulana tá brigando com a ciclana. Que 1 hora para resolver questões administrativas do consultório. Toda semana. Porque aquele é o horário que elas sabem que elas podem marcar. Eu estou o dia inteiro aqui no consultório nesse dia, na quinta-feira. Atendo, saio, academia e casa. Sexta-feira, olha a rotina. De novo, a mesma coisa. E produz conteúdo. E na sexta-feira é o que eu produzo esse conteúdo que vocês estão vendo aqui.
agora, que hoje eu estou produzindo na quinta, eu ia fazer isso amanhã, certo? Eu ia fazer, hoje é quinta, hoje é dia 16 de julho de 2025, quinta-feira. Então, esse aqui estava programado para eu fazer amanhã, meio-dia. Só que o paciente faltou hoje. O que que eu fiz? Fiquei, puta, o que que eu vou fazer? Não, quer saber? Já vou resolver essa funça. Já trouxe esse outros projetos para cá. Outros projetos para cá. E vou ter o tempo da minha reunião com as secretárias, né? Então, percebam como essa organização é importante. E à noite, tô livre. No sábado, ou cirurgia, eu vou pegar minha bike, vou dar uma volta, vou caminhar, ficar com a minha família. E domingo eu tô tranquilo. Então, percebam que a ideia de trazer todo essa parece que é um nível bizarro de organização, mas veja, eu não estou preso a isso. Eu não preciso fazer cegamente tudo isso todos os dias, e se eu não fizer, eu vou ficar estressado, porque não deu. Não é isso, não é sobre isso. Eu não estou preso a isso. Mas eu não estou preso à desorganização. Eu sei o que eu preciso produzir durante a semana, o mínimo, que é a organização. Então grave essas palavras. Eu não estou preso a isso. Bom, e como integrar? Acho que eu devo ter conseguido responder a essa pergunta para vocês. Como integrar a prática médica? Então, use consultas para identificar as perguntas e dúvidas dos seus pacientes. Grave dicas rápidas entre os atendimentos. Responda perguntas comuns em vídeos curtos. Interaja com a sua audiência. Eu tenho certeza que você vai ter resultados aí ao longo do tempo. Seja consistente, essa é a chave, né? O melhor postar algo imperfeito do que não postar nada, do que não se comunicar, e encontre um formato que funcione para você. Eu acho que essa é a minha mensagem final dessa apresentação. Os próximos passos, então, que você vai fazer aí em casa: identificar a especialidade e o público, usar essas ferramentas básicas, e você vai criar a sua rotina para você ter consistência. Essa é a chave: rotina e consistência. Então, qual vai ser o seu primeiro tema aí para criar conteúdo? Eu espero que nos próximos dias que você assista, você jogue aqui lá no grupo. Inclusive, a gente tem um grupo do WhatsApp que é privado, tem que comprovar o CRM, obviamente, só médicos podem entrar. Vocês me mandem uma direct aqui, ou no comentário do vídeo, ou quem tiver meu contato pode me mandar pelo Instagram, que é aberto, né? Aberto, ou quem tiver meu WhatsApp, manda aqui que eu incluo vocês lá no grupo. A gente tem já alguns colegas médicos que estão compartilhando as experiências. Então, eu quero ver o seu conteúdo publicado lá no grupo, e você diz, consegui me organizar. Então, fico aguardando aí. Tá dada a tarefa. Próximo módulo vai ser... Não tem data ainda. Então, deve ser daqui uma semana ou 2 semanas. A organização da produtividade no mundo digital, que vai ser aplicando o método GTD para médicos, adaptado para o dia a dia do médico, ferramentas para você gerenciar as suas tarefas e ideias, como eu criei, né, essa ideia do segundo cérebro. Vou mostrar para você como eu fiz. Eu não sei se vai funcionar para você, mas pode servir de inspiração, e como otimizar o tempo na criação de conteúdo, pessoal. Então é isso. Para não ficar muito longa, fico por aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido útil aí para vocês que acompanham. Aproveitem, multipliquem, compartilhem. Esse é o segredo, né? Multiplicar, compartilhar para você receber de volta. Então seja generoso, compartilhe com outras pessoas e vamos crescer essa comunidade aí de médicos e médicas empreendedores aí Brasil afora, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Se cuidem. Não esqueçam aí de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda vez que eu subir um próximo vídeo, você já recebe aí no celular. Você não tem que ficar no grupo ali olhando. Eu sei que tem tanto grupo. Então ativa a notificação. Assim que subir um vídeo novo, você já fica sabendo. Um abraço. Tchau, tchau.